como nós estamos falando de inauguração, eu quero trazer um pouquinho sobre a inauguração da psicanálise. Quando Freud, ele começa os seus estudos, ele está lá em Salpêtrière, estudando aquelas pacientes que chegam até ele, né, que chegavam até o hospital com sintomas corporais e que os médicos não conseguiam entender qual era a causa daqueles sintomas, já que as estruturas corporais daquelas pacientes estavam preservadas. Pois bem, o Freud se junta, né, a outras pessoas que também estavam, outros teóricos, né, que também estavam estudando sobre isso, como Breuer, Charcot. E aí, como o método da época era a partir da hipnose, o Freud ele começa a usar da hipnose para poder estudar essas pessoas, esses sujeitos que chegavam no hospital sentindo dores, visão turva, capengando, com problemas motores, mas sem nenhuma questão corporal que pudesse justificar. Bom, o uso da hipnose tinha, né, como objetivo levar o sujeito a lembrar, a recordar a cena traumática que poderia estar causando aquele sintoma. Então, ao longo desses momentos de hipnose, essas pessoas eram levadas, a partir do próprio método de sugestão, a lembrar do que poderia ter causado tais sintomas. Então, eles lembravam de cenas que conscientemente não estavam ali registradas para aquele sujeito. E quando eles eram levados até essa cena, através do método da hipnose, essas pessoas podiam ter a possibilidade de abreagir ao trauma. Então, lá bem nesse iniciozinho do estudo das histéricas, o que se acreditava como cura era dar a essas pessoas a possibilidade de abreagir aquela cena que poderia ter provocado aquele sintoma. Pois bem, conforme Freud vai acompanhando esses casos, vai estudando esses casos, ele percebe duas coisas. Ele percebe que a hipnose não é alcançável para todos. E um segundo ponto é que nem todo mundo, quando tirado, né, dessa transitoriedade da consciência, lembrava e se responsabilizava pelo que havia dito. E aí o Freud, ele começa a perceber que se o sujeito não se responsabiliza por aquilo que ele está dizendo, por aquilo que ele lembrou, aquilo não tinha efeito para que o sintoma pudesse ser desfeito. Então o Freud, ele começa a parar de usar a hipnose e ele cria uma outra técnica, que é uma técnica que é usada até hoje pelos psicanalistas contemporâneos, que essa técnica é a associação livre. E o que é a associação livre? Bom, é você mesmo, através da dificuldade que quem faz análise sabe, tentar falar o que lhe vier à cabeça sem programar, organizar, filtrar. É falar o que lhe vier livremente à cabeça. E é a partir dessa associação livre que a gente pode perceber os materiais inconscientes. Um falho, um xiste, o sintoma, que são aqueles que eu acabei de falar, as formações do inconsciente. Então, o analista, através da sua atenção flutuante, que é prestar atenção em todo o material trazido pelo paciente, sem dar nenhum peso, né, de importância, é o analista ouvir tudo que o paciente diz. É a partir dessa escuta que o analista pode sinalizar ao paciente os seus materiais inconscientes que aparecem através da associação livre. E é assim que a gente inaugura a psicanálise. É assim que Freud, o pai
o criador da psicanálise, inaugura essa possibilidade da gente lidar com o sofrimento humano. O Freud tem uma característica super interessante. Ele era um médico, neurologista. Ele estava ali sentado no discurso do mestre, onde ele tinha o saber sobre a doença do seu paciente. Mas ele, genialmente, humildemente, quando ele se encontra com as histéricas, ele sai desse lugar de maestria, de saber, e se coloca num lugar de ouvir. Assim como ele se encontra com M, que diz a ele, cale-se e me escute, Freud senta e quer ouvir o que M tem a lhe dizer. E é a partir daí que Freud inicia esse lugar, que é o lugar do analista, que é o lugar de suposto saber. Bom, então é isso. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a inauguração do nosso canal, junto com a inauguração da psicanálise, e em breve traremos mais materiais para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, é só participar aqui do nosso canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!